Bom, hoje nós vamos fazer essa calcinha. Ela é totalmente sem costura. Eu peço por gentileza que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E eu sou Rosângela Gomes Tricô. Então, eu fiz essa peça, o passo a passo dela. Não tem costura, ela é inteirinha sem costura. Vou virar até o lado do avesso aqui para estar mostrando para vocês. Olha, não tem nada de costura. Esse aqui é o fiozinho, né, do coisa que eu ainda não arrematei. Mas ela é inteira sem costura. Então, falta alguns fiozinhos que eu joguei pra dentro, né, pra passar. Voltando ela aqui ao lado. Aqui eu fiz um cordãozinho simples ainda. Fiz ela com acabamento no cós. Um acabamento diferente um pouquinho aqui no cós, para ficar uma pecinha mais bonitinha. Então, ela é inteira sem costura. Então, vamos para mais um vídeo. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida da peça, é só deixar nos comentários que eu respondo. E eu vou fazer uma sequência dessa peça. Eu vou fazer com trança, vou fazer com trabalhada. Eu quis fazer a primeira bem simples, né, só no ponto meia, para poder mostrar como é feita. Agora eu vou começar a fazer ela com pontos trabalhados. Então é calça de bebê ou shortinho também, né, de bebê. Então vamos pro vídeo agora, pro passo a passo completo. Bom, já coloquei o número de pontos aqui. Eu ia colocar 130, mas eu acabei deixando com 112. Eu diminuí um pouco porque parecia que ia ficar muito grande a peça. E é para recém-nascido. Agora, na primeira carreira, eu começo com meia, tiro um ponto sem fazer. Faço um meia, um ponto sem fazer. Um meia, um ponto sem fazer. Então, eu vou fazer minha carreira toda até o último dessa mesma forma. Um ponto sem fazer e um meia. Um ponto sem fazer, um meia. Um ponto sem fazer e um meia. Então, eu vou fazer essa repetição por toda a carreira. Agora, na carreira de número 2, tem que prestar bastante atenção. Aqui, o meu último ponto, ele ficou sem fazer. Então, ainda em meia, eu vou pegar esse ponto, vou fazer ele e vou inverter. Agora, o que eu fiz na carreira anterior, eu não faço agora. E continuo trabalhando em meia. Então, um ponto sem fazer, um ponto meia. Um ponto sem fazer, um ponto meia. E assim eu vou até o final novamente da minha carreira. Na terceira carreira é a mesma coisa. Eu vou olhar sempre se eu fiz ou não o último ponto, aqui no caso. Eu não fiz, então eu vou fazer novamente. Um meia, um ponto sem fazer. Vocês vão começar a observar agora, a partir dessa carreira, que fica aberto aqui, ó. Fica separado um lado do outro. Então, você trabalha separadamente. Você está trabalhando os dois lados, mas eles estão ficando separados. Porque aqui vai passar o cordão. Depois eu vou mostrar, quando eu avançar um pouco mais, aí vai dar para compreender. Mas aqui já tá vendo, olha. Tá vendo? Fica aberto aqui, já uma abertura para passar o cordão. Então, esse aqui é o cós da calça, né? E assim você vai fazer por 5 carreiras. Revezando, então, vai ser meia de um lado, meia do outro. Quando eu fizer as 5 carreiras, eu vou voltar e vou mostrar, aí vai dar para compreender bem o processo. Bom, eu fiz 5 carreiras, só que, o que acontece?
Eu não tenho o buraco para passar o cordão aqui. Então tá separado o ponto, só que eu não tenho um buraquinho aqui para passar o meu cordão. Então agora eu tenho que fazer esse cordão. Então agora eu vou usar uma agulha aqui auxiliar. Vou usar uma agulha auxiliar e vou tirar esse ponto aqui, ó. Um ponto vai para lá, o outro vem para cá. Pode ser também, se não tiver uma agulha, pode ser um fio. Dá também para fazer sem fazer isso aqui, que seria... Eu geralmente eu faço sem, mas deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. Deixa eu voltar esses pontos aqui. Bom, para ficar o buraco aqui na lateral, eu não posso fazer virando o ponto. Então, eu tenho que fazer somente um lado. Então, olha, eu fiz agora em tricô, passo meia, faço em tricô. Quem achar isso aqui complicado, tira, né? Ó, separa as carreiras e faz separado, como eu estava mostrando. Porque aqui você já tá vendo, olha, que ficou separado, ó, tem um buraco aqui no meio. Tá vendo? Ele já tá separado. Tem que tomar muito cuidado, que nem aqui, olha, eu fiz o meia, aí fecha. No caso, eu tô separando, então eu tô fazendo o lado... Um lado para depois eu voltar fazendo outro. Dessa forma aqui, é melhor, porque como dá laçada da mesma forma que desde o início, não tem perigo de apertar, né, o ponto. Então, olha, eu vou trabalhando só um lado agora. Por isso que eu tô fazendo agora em tricô, porque eu tô trabalhando a mesma carreira que eu trabalhei. Então, eu tô separando agora os dois lados. Vou fazer um pouco aqui e vou mostrar novamente. Na realidade, o que eu tô fazendo desde o princípio desse cos? Eu tô trabalhando este lado para um lado, esse outro lado para o outro. Então, eu preciso, né, deixar o buraco para passar o cordão. Se eu virar e fizer na sequência aqui, não fica o buraco. Então, eu fiz lá em meia, olha, agora eu vou seguir o lado de lá ainda. Então, eu vou pular agora o lado de cá e vou fazer lá em tricô. Só umas 2 ou 3 carreirinhas para eu poder abrir, então, o buraquinho ali para passar um cordão. Tem gente que abre ele com tesoura, mas dependendo do tipo de cordão, de fita que for colocar, não fica bom, né, para passar, dá trabalho para passar. Eu costumo fazer vou ensinar, né, no tricotinho, estilo tricotinho, então tem que ter realmente um buraquinho para passar, porque eu uso o mesmo fio para fazer o cordão depois. Então, eu vou invertendo aqui, pulando. Essa é a parte mais complicada da calça, né? O restante é bem simplesinho de fazer. Ela é inteira, sem costura, como eu já falei no início. Então, agora eu vou tirando. Vou até aumentar aqui, ó, para vocês verem. Eu fiz 3 carreiras, tá vendo? Ficou esse papo aqui, porque esse lado tá com 3 carreiras a mais do que esse outro lado. Agora eu vou virar e vou fazer esse outro lado. Deixa o fio mais solto aqui, dá uma boa largadinha no fio.
Eu acho que eu não falei que na hora de voltar, o certo, esse ponto aqui, ele tem que ficar livre, ele tem que ficar solto, porque é aqui que vai formar o buraco. Então, olha, agora eu fiz aquela carreira de meia, agora eu volto fazendo a de tricô e mais uma de meia e já tá finalizada essa parte. Então, olha, pulei, vou pro próximo. Aqui então ficou o buraco, né, para passar o cordão. Eu vou mostrar depois como é que fica. Eu tirei só um pouquinho aqui para vocês verem como é que fica, tá vendo? Fica o buraco aqui. Podia ter sido feito 10 carreiras de tricô, mas não daria esse acabamento bonitinho aqui. Não ficaria esse detalhe aqui. Então eu prefiro fazer assim. E não dá trabalho, né? Que é só meia e tricô, tricô e meia. Então é isso aqui, olha. Ficou então o lugar de passar o cordão. Agora eu vou voltar para a agulha. Então eu tenho que observar se caso eu optar em separar ali para fazer as 6 carreirinhas, 3 para cada lado, para voltar eu teria que ter esse cuidado aqui, estar voltando certinho para não me bagunçar os cordões. Então agora eu já fiz, né, os 3 do outro lado, já chegou, ficou igualzinho. Agora eu vou fazer mais umas 3 carreiras de cada lado novamente, para começar a peça. Agora eu já vou trabalhar só em meia novamente. Já fiz o buraquinho ali que eu precisava. Agora eu vou voltar aqui a fazer um meia e um sem fazer. Vou fazer 6 carreiras, 3 de cada lado, para finalizar então o cos. E conforme você vai fazendo, você vai vendo que deu certo, porque você vai vendo o buraco aqui, ó. Você vai vendo que, tá vendo? Olha, ficou certinho aqui o buraco aqui no meio. Daria para passar até meu dedo aqui, ó. Então, agora eu vou fazer mais 3 carreiras de cada lado e começar a peça. Eu deixo esse lado que tem esse trabalhinho como o direito do meu trabalho. Então, dá uma diferença, né? Esse aqui fica retinho e aqui forma um desenho por causa da primeira carreira não, por causa do tipo de malha que eu coloco. Então, esse aqui vai ser o meu direito. Eu fiz 2 centímetros, mais ou menos, acho que não chegou a 2 centímetros não, porque é uma pecinha pequenininha. Sim, olha, 2 centímetros de cos. Agora eu vou aumentar, né, o número de pontos. Eu comecei com 112, agora eu vou passar para 130 pontos essa peça. Eu vou aumentar aí, eu vou jogando aqui esses pontos que faltaram para chegar no 130. Às vezes alguém tem a dúvida aí como é que aumenta. Então eu pego de um ponto, eu faço 2, eu faço meio, um tricô de um ponto. Eu não vou assim ficar contando aí para distribuição, eu vou fazer em meia, então, como eu quero esse lado direito, eu já vou seguir fazendo meia. Aí eu vou distribuindo esses pontos aí, de cada 6 carreiras eu coloco um, e vou contando até chegar em 130. Opa, 6 carreiras não, né, gente? A cada 6 pontinhos aí, mais ou menos, eu vou jogando um ponto. Depois eu vou contar e vou ver aí. Eu já tenho aqui a minha contagem dos 130 pontos, quanto que eu preciso de aumentar. Então, é isso aqui.
Então, eu já fiz aqui, já tem 130 pontos. Agora, eu vou começar a trabalhar em círculo. Eu acho que eu tenho que fazer o laço mágico aqui. Eu vou usar essa agulha, no lugar de fazer o laço mágico, porque eu tenho 5 agulhas desse kit aqui. Então, eu comprei esse kit, aí vem 5 agulhas de 2 pontas. Então, como eu não gosto muito de trabalhar com laço mágico, então eu costumo usar essa agulha de 2 pontas quando não cabe aqui na agulha, que nesse caso aqui, por enquanto não tá cabendo. Então, eu vou agora unir esses pontos e já volto para mostrar a união. Bom, então a peça aqui, ela já tá unida, né? Já tá em círculos. Aí aqui eu trabalho com 4 agulhas e essa aqui é que eu vou trabalhar com ela. Então, fica 4 agulhas auxiliares e uma em trabalho. Então, essa aqui é que fica em trabalho. Então, eu já fiz aqui a união. Aqui eu não vou colocar marcador, porque eu sei que aqui é o meio do meu trabalho. Então, ficou com o meio grande aqui, então não há necessidade de ficar marcando. Então, aqui já tá o cos pronto. Agora, eu vou crescer a peça alguns centímetros e volto mostrando como é que faz as perninhas, separação de perninha, esses outros detalhes agora. Bom, eu já fiz uma parte aqui da perninha, então ela não tem costura, aqui eu vim diminuindo. Eu deixei a perninha aqui bem larga, às vezes eu costumo colocar lastex aqui, que é aquele elástico bem fininho, aí eu venho e passo por dentro e prendo. Tá faltando esse acabamento aqui, que aí eu uso a agulha, aquela agulha grossa, né, de costura, e eu passo o fio todo, ajeito aqui direitinho. Então, é o único lugar, né, o único momento que eu uso a agulha é aqui. É nessa parte aqui, para guardar e esconder os fios. Aqui ela já vem aqui, sem a costura. Agora, eu deixei eu dividi ao meio, deixando o cordãozinho aqui para frente. Aqui eu vou mostrar depois, mas já vou adiantar que eu tenho 2 opções aqui. Eu posso costurar, jogar o elástico aqui dentro e fechar aqui com costura. Aí eu posso até jogar para trás essa parte. Como eu posso colocar o cordão e deixar caindo para amarrar. Então, já fiz das 2 formas, né? Aqui eu tô fazendo... Aqui eu deixei, então, na agulha auxiliar. Agora eu vou passar para as outras agulhas. Vou passar para essa agulha aqui, para começar o trabalho. Então, eu vou prender o fio e já volto aqui mostrando até um pouco como trabalha com essas 5 agulhas. Se eu fosse trabalhar com essa agulha circular que tá aqui, eu tô com a agulha circular, eu teria, né, como não cabe aqui, eu teria que puxar aqui e trabalhar com o laço mágico. Mas aí eu optei em comprar essas agulhas aqui, porque no caso eu não gosto muito de trabalhar com laço mágico, tem que ficar puxando o fio. Então eu fiz a opção de trabalhar então com essas agulhas aqui. Eu nem vou fazer aqui a primeira carreira, eu vou primeiro dividir aqui para começar. Então, eu passo da agulha circular, que estava à espera essa outra perninha, para essas agulhas aqui. Então, eu passo um pouquinho, não precisa contar nem nada, né? Porque é só para circular mesmo. Então, eu vou passando só a segunda perninha para elas. Bom, antes de começar, eu já prendi o meu fio aqui. Esse fio também, depois, essa ponta, depois eu escondo também.
com agulha de tecelão. Antes de eu começar, para não ficar buraco, eu tenho que dar uma dobradinha aqui, olha. É a emenda de uma perninha com a outra. Então eu faço só uma laçadinha aqui, porque fica esse fio solto. Aí eu prendo ele já na agulha aumentando um ponto e venho, pego aqui e aumento outro. Aí com a outra agulha, que eu dividi bem no meio, eu vou fazer a mesma coisa. Tá vendo? Tem esse pontinho aqui. Eu dou uma laçadinha nele, para não ficar esse buraco aqui. Com a outra agulha, eu jogo por cima, até que eu vejo que ficou bem certinho aqui, que não ficou buraco. Aí, aqui eu já sei que não vai ficar. Fiz esse ponto e pego mais um aqui. Se tiver essa laçada, fica buraco ainda. Então, eu tenho que procurar vou jogar essa aqui para trás, para não ficar feio aqui. Aí, pronto. Aí, eu já prendi. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui... Então, meu trabalho agora já tá com as 5 agulhas. Não tem perigo de cair aqui, porque como é pouco, né? Pouco trabalho, então não tem. E a gente trabalha com essas agulhas normalmente. Aqui eu vou voltar. Porque como eu dei o meu nó ali, eu já vou jogar esse fio para trás. Aqui eu vou pegar esses 2 pontos que eu aumentei e vou fazer os 2 em meia. Pronto. Aqui já não fica buraco mais. Agora eu vou começar. Então, os 2 pontinhos que eu aumentei na outra agulha também, vou fazer a mesma coisa. Faço os 2 ao mesmo tempo. Agora, eu vou fazer em meia. Normalmente, né, como eu já vinha fazendo, vou mostrar um pouquinho como é que é na troca da agulha. Então, eu vou fazendo o ponto meia. Eu vou fazer 5 carreiras de ponto meia e começo a diminuição, porque como tem fralda, né, uma calcinha de bebê tem fralda, então eu deixo sem diminuir por 5 carreiras para poder ficar bem larguinho, aonde vai a fraldinha do bebê. Aí depois a gente vai diminuir de carreira em carreira. Bom, aqui eu terminei já uma sequência, só para mostrar, que eu acho que ainda não tinha mostrado nesse vídeo. Aí eu faço, olha, terminei lá, do mesmo jeito que eu terminei, não precisa... E não fica marca, não fica nada da mudança de agulha. Só continua na outra agulha. Só isso. Feito as 5 carreiras, agora eu vou diminuir. Eu vou diminuir aqui. Na hora de eu diminuir, eu vou olhar porque tem o meio da peça. Então, eu vou pegar um ponto. Aqui, eu vou estar mostrando toda vez que eu for diminuir,
que eu pego um ponto de um lado, um ponto do outro, na hora de diminuir. Então, aqui eu já passei esse um ponto. Nessa primeira diminuição aqui, eu vou estar usando o ponto dessa lateral aqui. Então, eu passei um dessa agulha pra cá. Agora, eu pego três pontos. Só no primeiro que eu diminuo 3 pontos, que é só para dar mais uma fechadinha aqui no meio, por causa daqueles pontinhos que eu aumentei, aí não ficou nada de buraco. Então, eu fiz 3 pontos, agora eu faço essa carreira e mais uma. Então, eu diminuo uma carreira assim e uma não. Então, agora eu vou fazer 2 carreiras e mostro a outra diminuição. Fiz as 5 carreiras, agora eu chego aqui na diminuição. Eu joguei para essa aqui, né, para fazer a diminuição. Agora eu faço o contrário. Tinha feito o ponto ali, não era para ter feito. Agora eu faço o contrário. Eu tô aqui no ponto de diminuição, bem no meio. Eu vou pegar um pontinho desse lado agora, então dessa agulha que eu não tinha feito a diminuição, e vou fazer para este lado. Depois, a próxima diminuição vai ser para esse lado dessa agulha. Então, eu tô bem no meio do trabalho. Isso é para não entortar a perninha. Então, eu faço uma carreira agora, na próxima diminuição, eu vou usar esse lado, esse ponto aqui, jogando pro outro lado, pegando 2 juntos. O próximo eu uso esse lado. É fácil de ver, porque aqui o próprio trabalho, na diminuição, ele já mostra o lado certinho. Aí eu vou fazer diminuição até chegar no tamanho da minha peça aqui. Quando eu chegar a alcançar o tamanho, aí eu volto para mostrar só a barrinha agora. Qualquer dúvida qualquer coisa dessa peça, deixa nos comentários, eu vou respondendo a dúvida. Porque agora eu vou fazer a minha diminuição, quando eu chegar aqui na barrinha eu volto. Enfim, pecinha aqui quase finalizada. Esse fio aqui, depois a gente pega com uma agulhinha e passa por dentro, uma agulha de tapeceiro. Aqui, esse vai entrar aqui dentro junto com o cordão. Aqui eu não costumo fazer nada aqui nesse acabamento aqui não. Eu acabo ele, ó, ficou o buraco aqui para entrar. Na hora que passa o cordão, tudo isso ali some. Esse fio aqui entra para dentro e acabou. Aqui, como eu falei, olha, não ficou nenhum buraquinho, não ficou nada. Ela ficou toda certa. Aqui ela dá essa franzidinha, porque eu fiz os aumentos de 6 em 6 pontos ali. Tá vendo? Ficou tudo certinho. O tamanho dela aqui, ó, uma perninha da outra, sem nenhum problema, olha, ficou toda certinha aqui. Agora entra a barrinha. O normal dessas calcinhas aqui é ter 17 centímetros, né, de cos até chegar aqui. E aqui o tamanho da perninha nessa faixa aí também. Mas aí, de acordo com o tamanho que você quer, porque criança cresce rápido, então tem gente que quer para 3 meses, 6 meses. Então, aqui é uma simulação, né, uma calcinha aqui, para a gente ter uma noção de como ela é feita totalmente sem costura. Então, foi feita... Vocês viram que não vai usar costura em nada aqui, né? Eu tô terminando a peça sem costura. Então, eu já cheguei aqui... Na altura, eu vou fazer 2 centímetros, 1,5 centímetros aqui de barrinha e tá encerrada a peça. Então, isso aqui seria um RN, né? Uma pequenininha. Então, agora eu vou fazer só a barra, o arremate normal e finalizar a peça. Para arrematar essa peça, eu fiz esse arremate simples, eu tenho tem 3 formas, né, de fazer arremate, mas geralmente essas perninhas, como elas ficam largas, eu quero dar uma apertadinha nela aqui, então eu uso esse aqui, que é só vir com uma agulha, volto o ponto, e tô fazendo ele bem apertado. Então, tô com uma firmeza aqui no pescoço do fio, forte.
Olha, é muito fácil, né, de passar o cordão aqui por dentro, ó. Eu tô passando com um alfinete daqueles mesmo de dividir, aqueles de plástico. Então, tô usando um daquele mesmo. Eu fiz um cordãozinho com o próprio fio torcido. Aí, com ele mesmo, como fica, né, o buraquinho no meio do cós. Falando um pouquinho mais, então, do cós. E ele dá um cós bonitinho com acabamento. Aí aqui, ó, tem aquele buraquinho que nós fizemos. Aí, tá vendo? Aqui já tá pronto, então, a nossa peça. Aí eu usei um alfinete daquele de plástico mesmo, porque fica fácil, né, de passar. E ele dá esse acabamento que eu gosto. Quando a gente faz somente 10 carreiras para depois montar o ponto, não fica esse acabamento bonitinho aqui da peça. Olha que pecinha mais bonitinha, as costas dela. Então, ela sai pronta já da agulha, né? Não tem que costurar, não tem nada, já sai prontinha. Como eu falei aqui, olha, só de colocar o cordão, já chega aqui na peça. Esse aqui é o meu fio aqui que soltou, conforme eu fui puxar, eu vou ter que guardar ele novamente. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Calcinha, então, como eu havia falado, totalmente sem costura. E qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa nos comentários. Se gostou do vídeo, por gentileza, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.